verdade, eu tive um contato com a zona de guerra. A zona de guerra é o local onde existe uma guerra. A guerra era travada pela uma esquerda muito revolucionária. Foi na República Democrática do Congo. Hoje, República Democrática do Congo. Na época era Congo belga, o belga era o colonizador naquela área. Então, nessa experiência que eu tive, convivendo com a zona de guerra, eu conheci pessoas espetaculares, os missionários. Eu nunca imaginei que existisse pessoas como os missionários, que eu vi, e alguns nós salvamos, tirando da zona de guerra, porque estavam sendo ameaçados. Conheci uma senhora, por exemplo, americana, do Texas, que chorava copiosamente, pedindo para mim, que era um tenente, que era apenas um piloto, não tinha função de administração nenhuma, pedindo pelo amor de Deus para levá-la de volta para a aldeia. Ela era americana do Texas. Ela queria ir de volta, que ela dizia, meus menininhos, minhas criancinhas vão sofrer. Ela que cuidava de 80 crianças africanas. E chorava copiosamente porque tinham tirado ela de lá, que ela não podia mais cuidar dos seus menininhos. As crianças, naquela época, viviam duas realidades. Durante os dias de aula, ficavam nas cidades, onde o belga fez construções muito interessantes. As cidades eram bem preparadas, mas nas férias iam para as aldeias. E nós, da missão do Congo, missão da ONU, a nossa missão inicial era levar médicos e remédios para as aldeias. Então éramos recebidos em fila com os mais velhos na aldeões, mais velho fazendo questão de entrar na fila na frente para beijar a nossa mão. Essa mesma população queria nos matar anos após. Uma mudança que só tinha sido incutida na mente deles, coisa que eles não eram violentos, mas viraram violentos e mataram alguns missionários. Uma coisa horrorosa. A mudança que eles mudaram realmente, mas totalmente falsa e de maneira forçada. 1963 e 64. Final de 63 e início de 64. Realmente, o que eu vi naquela época foi coisa para não dá para esquecer. Aliás, comigo estava fazendo a missão, estava o tenente Milton Naranjo, também aviador, piloto de helicóptero, uma pessoa espetacular. Nunca, em missão alguma que nós fizemos, eu senti nele o menor resquício de medo. Ele não tinha medo de absolutamente nada, o que me deixava um pouco incomodado, mas eu sentia medo e algumas vezes senti medo. Realmente nós estávamos entrando numa zona de guerra, onde existiam pessoas que estavam dispostas a matar. Isso nunca tinha vivido isso, né? Então, realmente era para deixar a gente preocupada. Numa dessas missões, meu helicóptero deu pane e tive que abandoná-lo lá e fui resgatado pelo tenente Naranjo até de volta para a cidade. O helicóptero deu pane. Houve um vazamento de óleo no rotor, que é aquela parte que segura as pás, e aí não podia voar mais, que ia grimpar. E aí tivemos que pousar e abandonar o helicóptero. Mas foi até o Naranjo quase bateu no meu helicóptero, tão perto que ele pousou. Mas ele me resgatou
E esse dia foi consagrado pela aeronáutica como o dia dos helicópteros, da aeronave de asa rotativa, por causa dessa missão de resgate, em que eu fui resgatado. O Naranjo foi o piloto que me salvou. Naranjo e o sargento Moreira. E eu e o sargento Capela, que voava comigo, fomos salvos. E esse dia foi consagrado como o dia dos asa rotativa. Anos depois, o comandante da aeronáutica entrou em contato comigo, que ele estava preocupado com essa data, que era muito perto do fim de ano. Ele queria botar mais para frente, como o dia dos helicópteros, de asa rotativa. Eu disse para ele: comandante, quem define a data não somos nós, é o destino. Então foi o destino que quis que a missão fosse feita no dia 3 de fevereiro. Aí ele não falou mais no assunto. Essa missão rendeu para nós um elogio do presidente Lyndon Johnson, elogio por escrito. E esse elogio foi a base que o Ministério da Aeronáutica teve para consagrar eu e o Naranjo na ordem do mérito aeronáutico. Então eu sempre tive muito orgulho dessa medalha, porque eu era primeiro tenente quando eu recebi. E a tenho até hoje. O Naranjo falava que ele resgatou 104. E ele resgatou 106 porque eu e o Capela, ele também resgatou. Então, mais de 100 pessoas. Aliás, já disse, pessoas de um valor moral e social espetacular. Eu nunca vi pessoas de tanto valor social como aqueles missionários. Missionários que eu vi no Goiás tinham italianos, belgas, americanos. Tinha várias nacionalidades. Não eram só belgas, como a gente poderia pensar que Congo era uma colônia belga. Já tinha americanos, muitos americanos, italianos e outras nacionalidades. Imagina uma pessoa sair do Texas, que é um estado adiantadíssimo nos Estados Unidos, e ir para o Congo, numa vila, uma aldeia, cuidar de crianças nativas. É uma coisa inimaginável. Só vendo o que eu vi, que essas pessoas não estavam fazendo teatro, eram realmente um valor social, um valor moral espetacular. Olha, depois que eu voltei para o Brasil, eu saí de lá em abril de 64. E realmente as coisas lá tumultuaram, né? O Congo se desintegrou, bobagens em cima de bobagem. Na verdade, o belga não preparou bem o congolês para a independência, né? Logo eles se perderam, assim no início, né? E logo teve um ditador lá, Moisés Tshombe, Mobutu depois, mas pessoas completamente despreparadas. O belga não preparou a elite belga, a elite congolesa para assumir o país. Então tomaram o poder e aí se perderam. A coragem é uma atitude que só pode ser tomada em função da missão. Quer dizer, se a missão não é boa, não tem valor, a coragem não tem valor também. É até perigosa. Então, tem que sempre associar a coragem à missão. Se as duas têm valor, aí o fato é relevante. Se não tem valor. Aí
é marginalidade. Violência com marginalidade com violência. Então, eu vi coragem social, moral, pessoas com grandes coragem moral e social, trabalhando pelos outros, sem nenhum ganho extra. Isso tem valor imensurável. No início da Revolução no Congo belga, houve alguns atritos, muito violentos. Uma tripulação inteira italiana foi trucidado numa missão que eles fizeram lá, bobearam, deixaram as armas no avião e foram cercados, foram torturados, cenas de barbarismo total, e todos morreram. Foi uma lastimável, era uma missão da ONU, mas no meu tempo os revolucionários lá do Congo não queriam briga com a ONU. Então eles não se metiam com a gente. Então nos deixaram em paz. Fizemos as missões com alguns atritos, mas nada sério. A ONU não tinha muita influência no nosso trabalho lá, não. Era uma ONUC, era Organizações Nações Unidas no Congo. Era um departamento praticamente isolado. E nós fazíamos com independência, agimos com independência. O Congo, esse contingente, agia com independência. Então, o nosso contato com a ONU realmente não foi relevante. O nosso contato maior é com a população do Congo, com os órgãos do exército congolês e alguns setores que trabalhavam com a aeronáutica do Congo. A experiência que nós trouxemos daquele lugar foi uma experiência de vida, né? Convivendo com pessoas, já disse, espetaculares e outras menos abastecidas de recursos e de conhecimento humano.